Senhora Ministra, só fazer um pequeno comentário antes de a cumprimentar e cumprimentar o Sr. Presidente. Um dos maiores problemas de rede neste país não é tanto na A1, que eu também faço todas as semanas para lá e para cá, preocupa-me mais o trajeto da ferrovia na linha do Norte, que não se consegue trabalhar, não se consegue fazer uma chamada. Normalmente quem anda de carro tem bastante mais possibilidades para o fazer, quem anda de comboio tem, enfim, na generalidade menos possibilidades de o fazer. Cumprimento a Senhora Ministra, então, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhora Presidente, obrigada. Senhora Ministra, eu não posso deixar de a saudar, especialmente, dizer-lhe que notamos a sua ausência nos últimos meses, mas não fosse a entrevista que deu recentemente ao Expresso e acharíamos que tudo o que diz respeito à coesão territorial e à valorização do território estaria já feito. Percebemos que não e, de facto, temos assistido e assistimos ainda hoje aqui a um chorrilho de medidas que contemplam milhões e mais milhões. Importa, no fundo, saber em que é que se materializam estas propostas, em que é que se materializam na vida dos portugueses e das empresas estas medidas. Não ouvimos uma palavra para saber quantas pessoas, desde que este Governo tomou posse, se deslocalizaram das áreas do litoral para o interior. Quantas empresas o fizeram? E isto é uma questão importante que temos de perceber. Para além dos milhões e propostas, não ouvimos uma palavra sobre qual é que é a verdadeira estratégia do Governo para o interior. Quando falamos num país que se pretende que seja um país por inteiro, temos de definir uma estratégia para o país por inteiro e não definir uma estratégia para o litoral e outra para o interior, como se fosse um território menos digno. Ouvimos muitas propostas, subsídios, majorações, com participações, incentivos à contratação, descontos em portagens, subsídios para a criação de postos de trabalho, o que me dá a entender que a estratégia para este Governo, para a interioridade, passa por alguma inferioridade. Interioridade não é inferioridade. E um dos maiores problemas da interioridade é o despovoamento. E esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios que o seu Ministério e que o país enfrenta. E não adianta termos propostas e medidas e milhões se não temos pessoas nos territórios. E basta ver a taxa de natalidade e comparar a taxa de natalidade destes territórios com a respectiva taxa de mortalidade, avaliar a pirâmide etária para perceber que temos um grave problema pela frente. Portanto, não adianta ter propostas se não temos pessoas. E mais do que propostas e promessas muito pouco concretizáveis e que depois também e que são refletidas nas taxas de execução dos programas que ainda agora aqui foram abordados, é preciso atrair pessoas. E para atrair pessoas é preciso criar oportunidades nestes territórios. E para criar oportunidades destes territórios é preciso fazer duas coisas: atrair investimento externo e atrair ou incentivar o investimento interno. E para isso é preciso um verdadeiro pacote de medidas fiscais, mas que seja diferenciador. E aquilo a que temos assistido no que diz respeito às medidas fiscais, e falo, por exemplo, para as famílias, aumentaram a dedução à coleta nas despesas com as rendas de 500 para 1000 euros, mas nós só vemos casas a 1000 euros no litoral, Senhora Ministra. Não vemos, ou pouco vemos, casas que custam 1000 euros no interior. Portanto, estas medidas depois acabam por não se materializar em nada. A mesma coisa para o IRS. Assistimos a uma taxa especial de 12,5% em sede de IRC para as empresas, mas que só é aplicável na matéria coletável até 25 mil euros. Eu pergunto-lhe se alguma empresa sai do litoral do país para o interior do país para pagar menos 1000 euros ao final do ano, com todos os custos de contexto que sabemos que estão associados a essa alteração. Pergunto-lhe como é que podemos fazer nisto, e ainda agora disse aqui, que é necessário e que este Ministério em particular tem uma verdadeira necessidade de se articular com os restantes ministérios. E, portanto, no que diz respeito ao Ministério das Finanças, isto não é exceção. E eu bem sei que pouco conseguirá fazer se não se conseguir articular com o Ministério das Finanças. Eu bem sei disso. E, portanto, que este Ministério está muito dependente daquilo que são também as intenções do Sr. Ministro das Finanças. Mas como é que podemos fazer isto, portanto, atrair pessoas e criar oportunidades, se Portugal é o 8º país no âmbito da OCDE e das 76 jurisdições com a taxa de IRC
mais alta. Portanto, não consegue competir. Como é que podemos fazer isto num país onde a carga fiscal está constantemente a crescer e tem cada vez mais peso na riqueza que é criada? E por falar em captação de investimento, em 2018 o 21º Governo Constitucional criou um programa que se chama Programa de Captação de Investimento para o Interior. Mas deste programa só ouvimos falar mesmo foi da sua criação. Pergunto-lhe quantas candidaturas é que receberam a qualificação de projeto de investimento para o interior no âmbito deste programa. Por último, tem que terminar. Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir alguma, enfim, paciência, visto que também foi dada à Sra. Ministra e em ordem à democracia e ao esclarecimento dos portugueses, pedir-lhe só mais um minuto. Por último, sabemos e temos a consciência que a desconcentração e a deslocalização de serviços públicos da administração central para estes territórios é fundamental. E assistimos nos últimos tempos à criação ou à deslocalização ou instalação de 3 secretarias de Estado. A Secretaria de Estado, ou melhor, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que foi instalada em Viseu, que é a terra do Secretário de Estado que tutela esta matéria. Assistimos à instalação da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que está instalada em Bragança, que é a terra da Sra. Secretária de Estado que aqui está hoje. Assistimos à instalação da Secretaria de Estado da Ação Social, que foi criada com sede na Guarda, que é a terra da Sra. Secretária de Estado, que tutela esta matéria. Nada contra o facto de serem as terras dos Srs. Secretários de Estado. Mas tendo em conta que os critérios para a instalação destas Secretarias de Estado nos parece absolutamente discricionário e típico de regimes muito pouco democráticos, pergunto-lhe quais é que foram as verdadeiras mais-valias destas deslocalizações e destas instalações das Secretarias de Estado. Muito obrigada pela condescendência, Sra. Presidente.